A paz do Senhor, os irmãos que faltaram no segundo encontro, do mês de agosto, do curso de Teologia Essencial com a disciplina Pneumatologia. Esse vídeo aula aqui é para vocês estarem analisando aí aquele material do livro. Amém? Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, já demonstra aí nessa primeira linha que o Espírito Santo de Deus possui sentimento. E aí está, é possível deixar o Espírito Santo de Deus triste, porque ele tem sentimento. O que também nos leva a entender que é possível deixar o Espírito Santo de Deus alegre, feliz. Então cabe, cada um de nós nos perguntar: o que eu faço? O que eu posso fazer para que o Espírito de Deus esteja feliz comigo? Bom, irmãos, pneumatologia é a ciência que estuda o Espírito Santo. Pneuma quer dizer espírito ou vento, e logos, estudo. Então, no sentido etimológico, no sentido da palavra, pneumatologia é a ciência que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? No hebraico, por exemplo, irmãos, a palavra espírito é escrito ruach, que significa ar, vento, sopro, e espírito também. Como é o Espírito Santo, na prática? A gente, por exemplo, ele é como o vento, porque o vento a gente não vê, o vento a gente sabe que ele está aí, a gente sente ele, mas não vê. Mesma forma o Espírito Santo de Deus. A gente sabe que ele está, a gente sente ele, mas ver com os olhos carnais a gente não pode ver. Vamos conhecer mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força, uma energia cósmica ou a personificação de alguma parte do poder de Deus. Ele é uma pessoa da Trindade. A Bíblia mesmo aponta para essa realidade, tá bom? Vamos ver. O Espírito Santo, por exemplo, possui atributos pessoais. Ele é inteligente, ele tem emoções, tem vontade própria. Então, são atributos que um ser humano pode ter. Vamos ver as atitudes, do Espírito Santo. Revela, ensina, clama, intercede, fala, ordena, testifica. São todas atitudes que uma pessoa também pode ter. Por exemplo, Pedro fala que a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus ensina a gente, ensina aqueles que estão esperando, dão ouvido. O Espírito Santo, ele clama, ele intercede, a Deus. Nós não sabemos como é que se fala o idioma lá no céu, mas o Espírito Santo intercede por nós, ele fala conosco. E para nós que obedecemos a Deus, ele não pede, ele ordena, ele manda. Amém? O Espírito Santo, ele tem vontade, ele que escolhe para quem entregar os dons espiritual. Ele tem sentimento, como vimos anteriormente. Ele guia os crentes à verdade, nos convence do pecado, nos orienta, o que é melhor para nós, o que não é melhor para nós. Realiza milagres, onde Jesus quando Jesus operava curas, quando os apóstolos, por mão deles, operava cura, é a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Ele ressuscita, maravilha, irmãos? Glória a Deus. Vamos falar de mais atribuições pessoais do Espírito Santo. Ele recebe atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Quais, pastor? Vamos lá. Ele deve ser obedecido. Ele pode se mentir para ele pode ser resistido, ele pode ser entristecido, ele pode ser ultrajado,
Então são tudo coisas que a gente vê que são atribuições igualmente há em uma pessoa, tá bom? Igualmente o que um ser humano também pode fazer, viver, e ele também tem este. Ele precisa de ser obedecido. No caso, essa segunda opção, pode-se mentir a ele, a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira mentiram para, achando que estava mentindo para os apóstolos, na verdade, ele estava mentindo para Deus, né? Porque aquilo ali tudo seria para Deus e não para os apóstolos, é, assim por diante. Ele pode ser entristecido, como nós vimos anteriormente. Ele pode ser ultrajado também. O que seria esse ultrajado? É que além de não dar ouvido, de não obedecer, eles ainda criticam, ainda falam mal também, entendeu? Agora continuando aí, o Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com as outras pessoas, né? Lembrando aí, irmãos, lá em cima estava um pouco de barulho aqui perto, eu desconcentrei quando fala de Ananias e Safira, né? Eles mentiram para o Espírito Santo porque o dízimo não era para o bolso dos apóstolos, era para, né, o desenvolvimento da obra de Deus. Então eles achavam que estavam enganando os apóstolos, mas estavam enganando, né, tentando enganar o Espírito de Deus, né? Bom, voltando aqui embaixo, o Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com outras pessoas. Lá em Atos 15, 28, por exemplo, está escrito assim, por exemplo, está escrito assim, e ficou, achamos por bem, tanto nós apóstolos como também o Espírito Santo, entendeu? Como se o Espírito Santo de Deus fosse uma pessoa ali no meio deles, ali andando para lá e para cá, e concordasse com a ideia que eles tiveram. Então, com Jesus a gente vai ver mais, né, vários exemplos com Jesus aqui à frente mais. Então, são tudo atribuições pessoais que a gente entende que o Espírito Santo é, né, uma pessoa. Claro que o Espírito Santo, né, irmãos, não é uma pessoa carnal, de carne, porte físico. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa, ele também é Deus, ele possui nomes divinos. Por exemplo, ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito de Cristo. Isso aí, né, irmãos, é por causa da triunidade, né, da trindade celestial. Lembrando que, né, a gente vai falar mais no final, falar essa representatividade da trindade para a nossa vida. O Espírito Santo possui atributos exclusivos de Deus. Por que a gente pode dizer, falar, né, da divindade do Espírito Santo, falar do poder que ele é Deus, né? Por causa que ele tem atributos exclusivos de Deus. Ele tem eternidade, ele tem divindade, ele tem onisciência, ele tem onipresença, ele tem onipotência, né? Na onipresença dele, por exemplo, né? Ele fala na boca do profeta Jeremias, você encontra isso no capítulo 17. Porventura não preencho eu os céus e a terra? Ou seja, o Espírito Santo de Deus está em todo lugar preenchendo, ele está onipresente. Continuando, irmãos, vamos falar das obras do Espírito Santo. Foi o autor da concepção virginal, né? O menino Jesus na barriga da mãe. Foi o agente da inspiração das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava envolvido na criação, diversas formas, né, desde lá do início. O Espírito Santo de Deus já se movia sobre as águas. Ele regenera. Amém? Então as obras do Espírito Santo são muitas e fundamentais, né, para a vida, como conhecemos. Símbolos do Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo, fogo, é um dos símbolos do Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente só pensa, por exemplo, em Atos 2, quando nos dias de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado e que eles iam língua repartida como de fogo. Ali sim é um modelo. Mas muitas vezes na Bíblia,
vou citar aqui pelo menos duas. Muitas vezes na Bíblia há, né, irmãos, temos uma manifestação do fogo que nos faz associar isso ao Espírito Santo. Por exemplo, né, irmãos, o fogo Moisés, quando vê a sarça ardente, o fogo queimava, mas não consumia, era um fogo diferente. A gente entende como uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha, né, irmãos, que então o fogo do Espírito de Deus não queima? Queima. Se você olhar, Elias, né, pediu fogo, o fogo desceu do céu e queimou todo o altar, lambeu até as águas. Você olha para Eliseu, o capitão falou: homem de Deus, desça que o rei quer falar contigo. E aí Eliseu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome você e seus 50. E isso aconteceu na hora. Aí, então o fogo de Deus consome também. Sim, consome, não consome. Lá em Daniel nós temos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles tinham que não queimaram eles aquele fogo. E o quarto homem estava lá, né? Maravilha. O vento, né, irmãos, é também símbolo do Espírito Santo. Quando fala, né, o salmo lá, o vento de Deus sopra onde quer, está querendo se referir, né, o Espírito Santo de Deus, ele sopra, ele faz aonde ele achar por bem, por melhor, né, para a glória do Deus vivo. Se a gente olha assim, só essa referência passou de vento. Não, vamos voltar para Moisés de novo. Quando Moisés feriu o mar vermelho para abrir, um forte vento oriental soprou a noite toda, abrindo o caminho no meio do mar. Amém? Não foi só o cajado de Moisés que abriu, não. Meses depois, lá no deserto, o povo reclamava: só tem maná, 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 nós queremos carne, nós queremos carne. Então, no dia seguinte, veio um vento, Deus falou: vou mandar carne, mas vocês vão comer carne até sair pelos olhos. Deus falou isso. Então, Deus, no dia seguinte, veio um forte vento oriental de novo e soprou até, né, e trouxe muitas codornizes, forrou o chão de codornizes para todo mundo. E isso é manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. A água, irmãos, nem precisa de falar. No princípio, o Espírito Santo de Deus estava sobre a água. Em Gênesis 6, né, vemos o dilúvio. A água veio limpar a terra, veio tirar aqueles que estavam, né, tanto pecado. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A água, de diversas formas, a gente vai encontrar na Bíblia que elas, né, são fundamentais para a limpeza, para a purificação, para a salvação. E a Bíblia termina, Jesus termina dizendo no Apocalipse: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Amém? Glória a Deus. Selo, né, irmão? Selo não precisamos nem de conversar muito. Selo, né, é a confirmação. Porque quem tem o selo, quem tem o Espírito Santo, né, na vida, comprovado na vida, está selado para a salvação. Pomba, aí nem vem um caso, né, irmãos, que a gente já sabe ali no batismo de Jesus, o Espírito Santo se personificou em uma pomba. Se você procurar na Bíblia, encontrará mais parte falando sobre, né, a pomba, como ela foi fundamental em alguns casos. Por exemplo, né, no fim do dilúvio, a saída da Arca de Noé. E por último aqui, irmãos, o azeite, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, que não se falava desse negócio de batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já operava, se respeitava o azeite sobre a cabeça de alguém como uma presença do Espírito Santo. Por exemplo, né, na unção dos profetas e dos reis do Antigo Testamento, todo mundo tinha que ser ungido com azeite. Você lembra quando Davi teve a chance de matar Saul, teve a justificativa de matar Saul e ele não matou? Qual foi a frase que ele disse?
Não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. É como se ele estivesse falando assim: o Espírito Santo de Deus está nele, como é que eu vou matar ele, vou tirar a vida dele? Deus me livre, não faço mesmo. Então o azeite também é símbolo do Espírito Santo. Amém? Então está aí: fogo, vento, água, azeite, selo e pomba. Prossigamos, irmãos. O Espírito Santo e seus atributos. Quais são os atributos do Espírito Santo? Lucas diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo, ele é santo. Hebreus, né, fala do Espírito da graça. Apesar do livro ter o título, né, do como o povo era antigamente chamado, como o povo recebeu a lei, né, o livro prega não mais a lei, mas a graça. Daí chama o Espírito da graça. João, o teólogo bíblico, chama de Espírito da verdade, porque João usa muito essa expressão verdade, né, associada ao Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está falando da Trindade celestial. Quem é o caminho? É Jesus, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quem é a verdade? É o Espírito Santo. E, né, quem é a vida? Deus. Deus é a vida, é o Senhor, é o soberano. Ele é o chamado de Espírito da glória. Primeiro Pedro exalta-o. Ele é chamado Espírito de ardor, que tem a ver com fogo. Isso Isaías encontra lá. Ele é chamado Espírito de adoção. Por que, irmão, Espírito de adoção? Porque Deus tem o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ora, mas nós também não vamos ser filhos de Deus se formos salvos, perseverando até o fim? Sim, mas nós não vamos ser o filho gerado direto de Deus, nós vamos ser como se fôssemos filhos adotivos. E quem é que vai confirmar essa adoção? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? E é chamado Espírito da promessa. Todas as promessas bíblicas, né, irmãos, tem a presença do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito de revelação. Porque, né, irmãos, ele revela o oculto, o escondido. Ele fala das coisas que não sabemos, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus é um Espírito de santificação. É para nos aprimorar, nos aperfeiçoar até a estatura que Deus nos quer. Ele é conselheiro, né? Quantas vezes nós precisamos de um direcionamento, e se nós damos lugar ao Espírito Santo, ele nos direcionará. E por último aqui, ele é testemunha. O que é, irmãos? Por que o Espírito Santo testemunha? Porque ele está dentro de nós. Se nós vemos, ele vê. Se nós pensamos, ele pensa. Ele já sabe. Se a gente fala, ele também conhece. Então, ele é nossa testemunha. Louvado o nome do Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito Santo como era? No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente na criação. Pelo seu sopro ele deu vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu, no bar, né? Lembra que quando Deus fez o homem lá no barro, Deus fez o que? Soprou suas narinas. O Espírito Santo estava lá. Ele também, né, todas as coisas, né, incluindo o homem. O Espírito Santo é enviado e tudo é criado. Outra coisa interessante, vivíamos de maneira individual. O Espírito Santo vinha de maneira individual sobre aqueles que Deus levantava, capacitando as pessoas para o serviço a Deus. A Josué, tá aqui, a gente tem aqui, ó, deu habilidade, liderança, sabedoria, deu poder ao juiz para libertar Israel de seus opressores. A Gideão, a Jefté, Sansão, né? Tantos nomes ali do livro de Juízes. Sobre Saul, né? O Espírito de Deus foi sobre Saul para levantá-lo para a batalha, para batalhar e vencer os inimigos de Israel. Então o Espírito de Deus vinha, manifestava para aquilo que Deus queria e depois se retirava, né, da vida deles. E o Espírito Santo na vida de Jesus?
Então ficou assim, irmãos. O Espírito Santo na vida de Jesus foi responsável pela concepção de Jesus descendo sobre Maria. O Espírito Santo desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Jesus foi né, para o deserto, né, para ser tentado. Aqui nós estamos usando a expressão cheio do Espírito Santo, mas né, algumas Bíblias falam ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto para o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para ser provado, e no caso foi provado e foi aprovado. Por isso, né, teve o seu ministério ali capacitado, estava presente nos milagres, o Espírito Santo sempre lá para fazer as maravilhas. E foi, né, por último, Jesus falou: vou para o Pai e enviarei o Consolador, né, para que fique com ele até que eu venha. Então, o Espírito Santo se relaciona de diversas formas direto com a pessoa de Jesus Cristo. E como é o Espírito Santo na vida do cristão? É no momento da conversão que o crente recebe o Espírito Santo, ou seja, a partir de então se torna morada do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não foi já derramado sobre toda a carne? Irmãos, bem verdade é que sim, mas isso não garante que ele está morando dentro de um ímpio. Talvez o espaço dele está lá, ou tem um lugar que ele possa um dia entrar, mas se faz necessário que aquele ímpio dê lugar. Então a gente vai entender assim: quando alguém crê em Cristo e é justificado por Deus, imediato e obrigatoriamente é habitado pelo Espírito Santo. Amém? Aí, né, irmãos, o selo, confirmação ocorre com o batismo do Espírito Santo, que se apresenta de diversas formas. Vamos falar mais. O Espírito Santo, irmãos, temos que entender, atua dependendo das escolhas da pessoa. Um dia o apóstolo Paulo diz: o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito é sujeito ao profeta. Vamos dizer que o profeta não quer andar, né, buscar a pureza. Então, por que o Espírito Santo vai ficar nele ou se manifestar nele? Será que o Espírito Santo quer templo sujo? Segundo ponto também, o Espírito Santo manda, por exemplo, vamos usar um exemplo prático. O Espírito Santo manda alguém passar um recado, né, uma profecia, e a pessoa não passa. O que a pessoa faz? A pessoa diz que não vou passar, não faz. Então, ela vai ter problema depois, né? Mas o Espírito Santo não vai obrigá-la a falar. Na Bíblia nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, né, o Espírito Santo de Deus vinha várias vezes sobre Sansão, mas só que teve uma hora que, né, ele ficou como abandonado quando ele persistiu no pecado, tá bom? Persistiu no pecado, então Deus deixou ele, né, à própria sorte. E também nós temos Saul, né, irmãos? Ele também persistiu na desobediência, né? A primeira desobediência na frente de todo Israel, a segunda de novo na frente de todo Israel, e isso foi um problema, até que o Espírito Santo se retirou dele. E aí a gente tem na história também de Israel, que quando Jerusalém especificamente, né, quando o povo ali chegou ao ponto de largar a Deus, de fazer idolatria, que chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos para os Maloque, né, Deus Maloque, então aí, né, Deus também, o Espírito Santo de Deus foi retirado do meio deles para que né, a ira de Deus fosse executada. Bom, irmãos, falando ainda do Espírito Santo, o que ele faz na vida do cristão? O Espírito Santo habita em todos os crentes, né? Vou até sair entre aspas todos os crentes, porque às vezes nem todos, né? Concede discernimento sobre a palavra e a vontade de Deus. É Ele que nos dá entendimento. O pregador está pregando lá, às vezes, né, não fazia nem ideia do que ia falar, mas o Espírito de Deus dá a ele a palavra. Direciona a oração de acordo com a vontade de Deus. A gente não sabe falar a língua lá do céu, mas então a gente ora. Então o Espírito de Deus com gemidos inexprimíveis para nós, mas bem inteligível, né, para o céu. Ele clama por nós. Concede dons espirituais para a edificação dos crentes. Olha essa expressão, dos crentes. Os dons espirituais não é para minha edificação.
é para a edificação da igreja, tá, irmãos? É para a edificação da igreja. Lembra que a igreja, quem é a igreja? São a reunião de crentes, né? De cristão. As escrituras mostram que mesmo cristãos em pecado ainda são a habitação do Espírito Santo. Claro, irmãos, né? Nós todos somos pó, carne, facilmente podemos, né, falhar, fraquejar. Mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus vai dar um tempo, né, para a gente reconhecer o pecado, pedir se arrepender, pedir o perdão para ele continuar. Amém? A habitação do Espírito Santo nos crentes atua como um selo, uma marca de propriedade que comprova que os que foram salvos pertencem a Deus. Um dia, irmãos, em Mateus, Jesus fala assim, que quando o Filho do Homem retornar, e quando o Filho do Homem vir na nuvem do céu, descerá 4 anjos, um para cada extremidade da terra, e recolherá os santos, tá? Ou a gente chama também os salvos. E a pergunta é, como é que os anjos vão saber quem é que é propriedade de Cristo, de Deus? São os que têm a marca do selo do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer assim: louvado seja o nome do Senhor. Os anjos recolherão, colocarão diante de Cristo, e Cristo falará: vinde, vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno. Maravilha, glória a Deus. E o Espírito Santo na vida da igreja? Foi a partir de Pentecostes, irmãos, que o Espírito Santo tem uma atuação peculiar na igreja de Cristo. O que é isso, pastor? Olha só, irmãos, o Espírito Santo unifica a igreja, tá? É o Espírito Santo que dá mais união para a igreja. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, Pedro proclamou aquela profecia de Joel. Mas como assim? Me explica melhor. Vou explicar melhor para você. Veja bem, era 9 horas da manhã, tempos de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. E às 9 da manhã, muita gente começa a falar línguas diferentes, línguas estranhas. Certamente alguns caíam, outros rodavam, né, porque ainda não tinham tido aquela experiência, eram novatos. E muitos olhavam. E aí vamos falar os grupos que olhavam. Um grupo olhava e falava: pessoal, parece que é maluco. O outro: pessoal, o que está acontecendo? Estão ficando doido? Que idioma é esse? Que cultura é essa que estão trazendo para cá? E outros falavam: então é bebo, já 9 da manhã, puxa vida. Então, irmãos, isso significa o quê? Desorganizado, desunido, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas o Espírito Santo vem sobre Pedro. O Espírito Santo vem sobre Pedro, ele sobe no palanque e diz, né? E diz assim, né? Varões, por que vocês estão aí falando que pode ser que esse povo está bêbado? Vocês não lembram não que já o Espírito de Deus falou na época, falou pelo profeta Joel que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne? O que vocês estão vendo aí não são bêbados não, são 9 horas da manhã, e as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Olha que maravilha. E quando Pedro acaba aquele discurso, agora está todos unidos, entendendo que ali não estão bêbados, não estão fanáticos, não estão loucos, não. Ali estão pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo purifica. A presença do Espírito Santo, irmão, no crente, influencia, né, positivamente na educação individual, né? Por exemplo, né, irmão, a luta contra a carne, contra o pecado, né? Na hora que a pessoa for pecar, o Espírito Santo vai estar dando aquela lembrete assim: não vai, né? Isso não é bom, isso não edifica. E vai assim aos poucos, né, nos purificando, nos convencendo, nos ensinando, nos fortalecendo. Vamos falar agora do batismo com o Espírito Santo. A teologia sistemática, irmãos, não costuma incorrer sobre a temática de uma segunda experiência com o Espírito Santo, né? A gente fala um pouco aqui com o viés bíblico, até porque essa é uma dimensão espiritual, né? Não é tão ligada à letra, né? Mas é mais espiritual ainda. Bom, então vamos ver agora, né, irmãos, à frente. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento existe
passagens falando do batismo, né? 7 passagens especificamente. Atos dos Apóstolos está. A plenitude do Espírito Santo. É muito comum, irmãos, as pessoas e igrejas confundir a plenitude do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Acontece muito essa confusão. Mas nós vamos explicar isso aí. O que é plenitude do Espírito Santo? É a atuação dele, do Espírito Santo, no sentido de tornar o crente controlado por Deus. A Bíblia chama isso de estar cheio do Espírito Santo, tá? Então, essa é a plenitude do Espírito Santo. A pessoa batizado, né? A pessoa falando língua, batizado, o Espírito Santo é uma benção, falando língua é uma benção, mas ela ter a plenitude é muito melhor. Quais são as características, irmão? Só para a gente entender. Veja só, estar cheio do Espírito Santo faz a pessoa ter um caráter, né, mais parecido possível com o de Cristo. Faz a pessoa, aqui está escrito envolvimento evangelístico, faz a pessoa sentir mais uma necessidade maior né, de pregar o evangelho, de pessoas, né, aceitarem ser salvo, porque o Espírito Santo de Deus orienta isso. Resulta também, irmãos, de uma adoração mais perfeita, de um coração mais voltado, né? Adoração, louvor, ação de graça, uma submissão. É o Espírito Santo de Deus, tá bom? Que está agindo. Ser cheio do Espírito Santo nem sempre, né, resulta de falar em língua. Por exemplo, os ensinos pentecostal, as igrejas, né, as igrejas mais antigas falam muito sobre, né, que o sinal externo do batismo do Espírito Santo é falar em línguas, né? Então, irmãos, veja bem, a gente entende que existem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, muitos crentes que são batizados com o Espírito Santo e não falam em línguas, ou falam bem pouquinho. Que do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que têm o controle, né? Quando o Espírito Santo se manifesta na vida dela, ele tem aquele controle de ficar ali parado, ajoelhado e sentir a presença, como tem outros que não aguentam, precisa de rodar, pular e assim por diante, né? Então, a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas age de diversas formas. E o Espírito Santo está ligado aos dons espirituais. Uma tarefa importante do Espírito Santo em relação à igreja de Cristo é a concessão de dons espirituais, tá bom? Pode-se afirmar que os dons espirituais são habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo aos crentes com a finalidade de edificar a igreja por meio do serviço, né, do dom que você tem. Então, irmãos, Deus nos dá dom para a gente, talentos, dons para a gente guardar na gaveta, ou para a gente esconder, ou para a gente vender. Não, ele dá os dons para a gente trabalhar com esses dons, e isso vai edificar a igreja de Deus. Ora, se o mundo hoje luta para derrubar a igreja de Deus, então nós temos que usar as armas que o Espírito Santo nos deu para a gente combater aí contra este mundo. Amém? Os dons, irmãos, são vários, tá? E são distribuídos segundo a vontade de Deus. Bom, irmãos, existem igrejas, né, linhas teológicas, que falam que existem 9 dons no total. Outra linha teológica diz que são 11 dons no total. De modo geral, irmãos, se a gente for pegar mesmo ao pé da letra, nós vamos encontrar 16 dons. Tá, irmãos? Porque tem alguns que parece meio que duplicados, né? Mas a gente não tem que se preocupar com a quantidade de dons que existe. Até porque, irmãos, penso que se existisse 30 dons e ainda hoje existisse 30 dons, mas de repente o Espírito Santo quisesse criar mais um dom novo, um dom que ninguém conhece, que ninguém sabe, ele tem poder para criar. E criaria e faria isso para a glória de Deus. Então nós não precisamos de preocupar com quantidade, mas de certa forma a qualidade dos dons há um diferencial. Por exemplo, irmãos, a fé é um dom. E se a gente não tiver este dom, não tem como agradar a Deus. E este é o mais importante? Mas é o maior dos dons? Não. O maior dos dons é o dom do amor.
né? Então assim a gente precisa de rever esses conceitos, aprender, né, que a quantidade não é o negócio é que nós vamos ter dom, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós e para a igreja de Deus, amém? Irmãos, falando agora da Trindade, a teologia possui diferentes aspectos relevantes provenientes da doutrina da Trindade de Deus. A doutrina da redenção é um bom exemplo, né? Pois vemos as pessoas da deidade participando ativamente em nosso benefício, tá bom? Nós vimos meses atrás sobre Cristologia. No início de agosto nós vimos sobre teontologia, que é Deus, estudo sobre a pessoa de Deus, e agora nós estamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Tudo isso, né, para nossa edificação, aprendizado. Agora nota bem o seguinte: quando na oração, apesar de que a gente pode, por exemplo, nos dirigir a qualquer das três pessoas, nós preferimos seguir o precedente da Bíblia, né? Aí a gente fala com o Pai em nome do Filho, conforme a direção e intercessão do Espírito Santo. Então as três pessoas são fundamental para nós desenvolver o nosso clamor, a nossa adoração. Amém? Enfim, irmãos, o Espírito Santo, veja essa frase: o Espírito Santo ativa em nossas vidas, é a pessoa da Trindade, por meio de quem toda a divindade triuna atua em nós. Teologia Sistemática 2024. Ou seja, irmãos, o que nós queremos do Deus Pai, do Deus Filho, o que nós queremos, né, de Cristo Jesus e também do nosso Deus, se faz necessário termos em nós o Espírito Santo. Se Cristo é o caminho que nos leva ao Pai, o Espírito Santo, irmãos, é a porta que faz com que as vontades de Deus aconteçam em nossa vida. Deus abençoa cada um. Qualquer dúvida, né, poste lá no WhatsApp e a gente vamos poder, assim que possível, já entrando em contato. Deus abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.